Que bênção. O MP Unida está dando bom testemunho para a honra e para a glória do nome de Jesus. Mateus capítulo 25. Nós vamos ficar de pé. Nós vamos ler esse texto da palavra de Deus. Eu não vou meditar sobre a parábola toda, porque a Ju falou para mim, pastor, prega até o estômago roncar. Eu falei, Ju, isso é perigoso. Isso é muito perigoso. Hein? Mas graças a Deus eu estou só com o almoço. Louvado seja o Senhor. Hein? Mateus capítulo 25, nós vamos ler do versículo 14 até o versículo 23. Eu vou pregar em metade da parábola para a nossa edificação e para nós pensarmos um pouquinho sobre o que o Senhor requer de nós para o ano que vem como o MP. Mateus 25, a partir do versículo 14. Assim diz a palavra do Senhor. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade, então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo que recebera 2, ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo, Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor, muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Vocês vão ler comigo agora 22 e 23, todos juntos. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse, Senhor, 2 talentos me confiaste, aqui tens outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor, muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Vamos orar uma vez mais. Eu vou tirar essa jaqueta que ela está muito quente. Vamos orar. Pai, a Tis orou por nós, que como fomos abençoados pela oração dela. Mas eu quero pedir que o Senhor tenha misericórdia de mim, pecador. Eu quero dizer para o Senhor que eu não tenho justiça própria nenhuma. E, ó Pai, se eu estou aqui nessa tarde de pé, é única e exclusivamente por causa da graça de Jesus. Como disse o pastor Hernandes ontem na mensagem, o diabo ataca o tempo todo, todo dia, e o Senhor é consciente da batalha espiritual que temos enfrentado. Mas tal como nosso seminarista Davi pregou hoje na reunião de oração, nós temos que ser pacientes na tribulação. Nos ajuda, meu Deus, mesmo quando apertados, a olhar para Jesus e ter a esperança somente nele. Eu quero te agradecer por essa mocidade tão bonita. E quando eu chego aqui numa reunião como essa, eu entendo por que os jovens da Unida têm enfrentado tantas batalhas espirituais. É porque o inimigo está sendo envergonhado na vida dessa UMP. E nós te damos toda a glória. Eu quero pedir que o Senhor repreenda toda a obra do diabo contra a nossa UMP. Repreenda toda a obra do diabo contra a nossa diretoria. Repreenda toda a obra do diabo contra o nosso pastor Alexandre. Repreenda toda a obra do diabo contra cada um dos jovens desta igreja. Ó Senhor, Satanás tem atacado com força. Ó Deus, ó Pai, porque o Senhor, ó Pai, tem preparado essa mocidade para ser um instrumento de bênção, não só dentro das 4 paredes. Mas o Senhor quer usar o MP da Unida, Deus, ó Pai, para abençoar outras igrejas irmãs e para abalar São Paulo, para ganhar jovens para Jesus. Ó Pai, então eu quero pedir que o Senhor acampe os teus anjos ao redor da nossa UMP. Ó Pai, nós temos a consciência que para avançar em 2024 nós temos que dobrar mais os nossos joelhos. Mas nós estamos esperando uma visitação do Senhor para o UMP em 24. Estamos esperando, ó Deus, um crescimento exponencial. Estamos esperando mais PGs, ó Deus, ó Pai, para abençoar muitas vidas. Então, Deus, abençoa a liderança da nossa mocidade. E, ó Deus, fala ao nosso coração nessa noite. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Assentai-vos, meus queridos jovens. Meus queridos jovens, no ano de 1998, pastor Eliel e eu estudávamos ali no JMC. E foi convidado para ser palestrante na nossa semana missionária. Um jovem missionário que tinha 30 anos, que estava vivenciando um avivamento lá em Gana, na África.
Ele estava no Brasil com tuberculose óssea e quando veio dar palestra para nós, veio com uma bengala. Tamanha era a sua luta e o seu sofrimento por causa da perseguição que ele vinha sofrendo na tribo em que trabalhava, em um grande avivamento. Queridos amigos e irmãos, alguns teólogos menos práticos perguntaram o que se queria saber de um bando de africanos pulando no meio da selva. Mas Deus usou aquele nosso amado irmão, nosso querido pastor Ronaldo Lidório, para impactar os nossos corações. E até aqueles que se achavam teólogos demais que não precisavam escutá-los. Quando Ronaldo chegou ali de muleta, cheio do Espírito Santo, na sua palestra, ele disse para nós: sabe o que Deus requer de vocês, meus colegas pastores? Me lembro como se fosse hoje. O que Deus mais requer de vocês é que vocês sejam fiéis ao Senhor, nosso Deus. E quando ele disse isso, eu olhei para o lado. Os de lá estavam chorando, os de cá estavam chorando, e até os que criticavam estavam chorando, porque sabiam que não eram tão fiéis ao Senhor como deveriam ser. O que Deus mais requer da juventude de vocês é que vocês sejam jovens fiéis ao Senhor. Você nessa noite poderia me dizer que é um jovem fiel ao Senhor? Você poderia me dizer que é uma jovem fiel ao Senhor Jesus Cristo? Nesse texto que nós lemos, Jesus está pregando o seu último sermão, o sermão escatológico. E nessa parábola, ele nos mostra que ele é o Senhor desta parábola, que foi para uma terra muito, muito, muito distante e compartilhou os seus talentos com os seus servos. Os servos da parábola somos nós e todos os crentes que vivem entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Se o talento fosse de ouro, ele equivalia a 20 anos de salário de um trabalhador de salário mínimo. Mas se fosse de prata, seria 1 ano. Eu acredito que Deus nunca vai por menor, então provavelmente são 20 anos de salário mínimo. Uma pequena fortuna significa cada talento. E o objetivo dessa parábola é dizer que Deus dá para nós os seus talentos, para que nós multipliquemos e nós vamos prestar contas para Ele no dia final. E o objetivo dela é ensinar, então, a mim e a você, que nós devemos ser bons administradores de tudo aquilo que o Senhor nos confiou entre a primeira e a segunda vinda de Jesus. Porque no dia em que Jesus voltar, nós vamos prestar conta. Mas é impressionante que aos 2 primeiros personagens desta parábola, Jesus chama de servo bom e fiel. E como eu não vou expor a parábola inteira, eu vou me focar nesses 2 irmãos, que são os primeiros a serem citados aqui. Eu quero meditar com a nossa UMP nessa noite sobre o tema como ser um servo fiel. Se o que Deus mais requer de nós é que nós sejamos homens fiéis e das irmãs que sejam mulheres fiéis, nós precisamos aprender como ser um servo fiel. E em primeiro lugar, o texto nos diz que para sermos servos fiéis, nós temos que reconhecer a generosidade do nosso Senhor. Como ser um servo fiel? Reconheça a generosidade. Reconheça a generosidade. O texto nos diz, você vai ler comigo, eu leio o 14, você o 15, e nós todos leremos o 16. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. Vocês o 15. Todos os 16. O que recebera 5 talentos, saiu a negociar com eles e ganhou outros 5. Então nós vemos esse senhor aqui que é rico, infinitamente rico, vai para uma terra muito, 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 muito distante, ele chama os seus servos e compartilha os seus bens, os seus talentos. O texto diz que ele dá a cada um conforme a sua própria necessidade e depois partiu. E o que recebe 5 sai imediatamente a negociar com ele. O que o texto está dizendo, querido jovem, é que é impossível que alguém seja mais generoso do que nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque quando ele morreu na cruz e pagou os nossos pecados, a Bíblia diz que ele subiu aos céus e levou consigo o cativeiro e deu dons aos homens. O maior dom que ele te deu é a salvação.
é o dom de ser filho de Deus. Mas se não bastasse, Ele te deu dons espirituais maravilhosos e te deu talentos preciosos para que você sirva ao Senhor. E se não te bastasse tudo isso, Ele te cercou com uma família que te ama, Ele te colocou numa igreja que cuida de você, Ele te deu habilidade para você estudar, desenvolver os seus talentos e multiplicar tudo aquilo que Ele confiou em sua mão. Então, se você quer ser um servo fiel, você precisa reconhecer que tudo que você tem é dom, é dádiva, é bênção, é talento. Você precisa reconhecer a generosidade de Deus. Mas ao reconhecer a generosidade de Deus, você precisa reconhecer que Deus é justo. Sabe por quê? Porque o texto diz que Deus deu os talentos para cada um conforme a sua própria capacidade. O texto diz que Ele deu 5 para um. 20 vezes 5 são quanto? 100 anos de salário mínimo para um. Ele deu 2 para outro, 40 anos de salário mínimo para o outro. E Ele deu 1 para o outro, 20 anos de salário mínimo para o outro. E o texto diz que Ele deu a cada um conforme a sua própria capacidade. Isso é uma bênção maravilhosa, sabe por quê? Porque Deus nunca vai pedir de você nada além da sua própria capacidade. Muitas vezes você fica preocupado com o seu irmão que tem uma capacidade maior do que a sua, e talvez, obrigado, Diácono Leonardo, talvez você diga, meu irmão tem tantos dons, e ele já começou a trabalhar, e logo alugou um apartamentaço, e agora comprou uma Hilux, e comprou, sei lá, um Corolla, e está viajando o mundo inteiro, e tudo que ele faz Deus está abençoando, e ele é exponencial, e ele é espetacular, e Deus não me ama, Deus ama o meu irmão. Se você está pensando assim, você está totalmente equivocado. Porque o texto diz que o Senhor não vai pedir de você o que Ele vai pedir deste irmão. Ele não só é generoso em dar os dons, mas Ele também é generoso em dar a capacidade. Então Ele nunca vai pedir de você aquilo que Ele vai pedir do seu irmão. Ele vai pedir de você conforme os dons que Ele te deu. Então, se Ele te deu 2 talentos, você vai ter que multiplicar 2. E se você tem um só, aleluia, você vai ter que multiplicar um só. Você precisa, para ser fiel, reconhecer a generosidade de Deus. Você precisa reconhecer que nunca ninguém te amou como o Senhor, que deu a vida na cruz para pagar os seus pecados. Ninguém te amou como o Pai que deu o que Ele tinha de melhor, o único filho dele, por amor de você. Então, meu querido jovem, pare de reclamar, pare de murmurar, pare de olhar só para as dificuldades e reconheça que você merecia ir para o inferno, mas Deus te amou e te perdoou de todos os seus pecados. E além disso, cobriu de bênçãos, tem sustentado você, tem te dado oportunidades que outros familiares seus não tinham, tem escancarado portas do céu para você. Deus é extremamente generoso, misericordioso e perdoador com você. Quando eu fui pastor em Brasília, irmãos, um oficial, pasmem comigo, um homem já de quase 40 anos. Homens de 40 anos também fazem besteira. Chegou para mim e falou assim, pastor, Deus não me ama. Eu falei, por quê, irmão? Porque tinha um outro colega dele que era oficial, mais novo que ele, estava na fase dos 30. E aquele moço tinha passado num concurso e trabalhava numa repartição pública, onde ele estava ganhando, na época, 70 mil reais. E ele falou assim, pastor, Deus não me ama. Eu falei, por quê? Ah, pastor, porque tem esse irmão meu aqui, colega de oficialato, que ele ganha 70 mil reais, ele já tem 2 casas, ele quando quer viaja para o mundo inteiro, ele tem vida boa, ele tem tudo de bom, e eu aqui fico recebendo míseros 3 salários mínimos, prestei um concurso, tento, não consigo nada, vivo no aperto, então eu cheguei à conclusão que Deus ama mais meu irmão do que eu. E tem dia, pastor geralmente tem paciência, né? Mas tem dia que não tem não, gente. E aquele dia acho que eu estava meio sem. Eu falei, irmão, engraçado, né? O seu irmão ganha 70 mil reais, mas ele não falta um domingo da escola dominical. Ele podia viajar 3 domingos por mês, mas ele só viaja em um feriado por semestre. Ele é fiel, ele não perde um culto. Outro detalhe, ele convida sempre novas pessoas para estarem na igreja. Outra coisa, eu sabia que ele não era dizimista fiel, né? Eu falei, ele ganha 10 vezes mais do que você, até 15. Ele é dizimista fiel e você não é. Eu quero dizer para você, meu irmão, que você tem que ser pobre.
Porque se você não fosse pobre, você não seria crente. Se você tivesse o dinheiro que ele tem, você ia viajar o mundo inteiro, você não ia vir para a igreja, você não ia dar o dízimo e você ia se esquecer de Deus. Então Deus te ama tanto e é tão misericordioso com você que para ser crente ele te deixa pobre. Louve a Deus, que Deus te abençoe com a pobreza até o final da sua vida. Ele pastor não me amaldiçoa. Mas meu querido irmão, nós temos que parar de ficar olhando para a bênção do outro. E nós temos que agradecer aquilo que o Senhor colocou na nossa mão. Tem gente que só fica olhando para a bênção do outro e não multiplica aquilo que Deus colocou na sua mão. Então, se você quer ser um servo fiel do Senhor, olhe para as bênçãos que Deus te deu. Que bênçãos Deus tem te dado? Nós estamos nesse fim de semana juntando 3 atividades que nós chamamos de uma conferência de gratidão. Pensa naquela música do Ademar de Campos. Tenho vida, alegria em todo o tempo. Cante comigo, vamos lá? Tenho amigos, família, muitos irmãos. Foi Jesus, meu amigo verdadeiro. Me fez tudo ao me dar a salvação. Você tem sido grato? O Senhor tem coberto você de bênçãos, o Senhor tem tido misericórdia de você, o Senhor tem tido paciência com você, o Senhor tem perdoado todos os seus pecados, o Senhor não desistiu de você e você ainda reclama. Que Deus tenha misericórdia de nós, queridos. Quando nós reconhecemos a infinitude da generosidade do nosso Deus, nós vamos parar de viver reclamando, nós vamos parar de viver deprimidos, nós vamos parar com a ingratidão e nós vamos viver para a glória de Deus. E nós vamos ser uma bênção como servos do Senhor. Como ser um servo fiel? Em primeiro lugar, o texto diz, reconheça a generosidade de Deus. Mas, pastor, como ser um servo fiel? Em segundo lugar, o texto nos diz nesta noite, multiplique os teus talentos. Como ser um servo fiel? Multiplique os teus talentos. A palavra de Deus diz que aquele que tinha 5 talentos, saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Eu não sei o que ele fez, gente. Se ele investiu na Bolsa de Jerusalém, né? Eu não sei se ele comprou uma rede de hospedarias, né, na estrada de Jericó para Jerusalém e resolveu hospedar os peregrinos ali. Estou brincando com você, não tinha bolsa, nem tinha rede de hospedarias, né? Talvez ele comprou um campo cheio de oliveiras, plantadas já há 90 anos, e daqui a pouco, então, as azeitonas explodiram, e ele, então, espremeu aquelas azeitonas, tirou o azeite, vendeu o óleo e ficou rico. Mas a verdade é que ele tinha 5 talentos, e ele saiu a negociar, ele investiu, ele usou a sua capacidade, e ganhou outros 5. E aqui o texto nos diz, querido amigo e irmão, que aquele que tinha 2, vendo que tinha 5 fazer a mesma coisa, o que ele fez, saiu a negociar e ganhou outros 2. E a ambos Jesus elogiou, dizendo, muito bem, servo bom e fiel. Então você aprende com Jesus aqui, que no conceito de Deus, fidelidade é multiplicação. Muitas vezes a gente pensa que fidelidade para nós é só guardar a herança. Nós somos presbiterianos, reformados e calvinistas. Nós não abrimos mão da nossa teologia. Aleluia! Nós cremos na explicação das Escrituras. Nós não abrimos mão da doutrina reformada. Mas, querido amigo e irmão, não adianta nada eu ficar dizendo que guardo a doutrina reformada se eu não aplico o Evangelho na minha vida. Se eu não tenho na minha vida o fruto do Espírito, que é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Se eu não tenho nada disso na minha vida, eu sou um mero religioso. Não adianta ficar dizendo e repetindo o clichê de que eu sou reformado, sou calvinista, que eu sou não sei o que, se eu não oro, se eu não leio a Bíblia, se eu não dou fruto, se eu não abençoo a vida de ninguém. Se eu quero ser fiel ao Senhor, eu tenho que multiplicar os meus talentos. E para multiplicar os meus talentos, isso começa com um relacionamento vivo e pessoal com Deus. Eu tenho que ser um homem de oração. Eu tenho que ser um homem que estuda a palavra. Porque aí o Espírito Santo vai começar a mudar a minha vida de dentro para fora. E aí então eu vou dar o fruto do Espírito. E aí no relacionamento com as pessoas que estão ao meu redor, eu vou ser uma bênção.
E aí lá no meu trabalho, eu vou ser uma bênção. E aí lá na minha universidade, eu vou ser uma bênção. E quando eu chegar, a graça de Deus vai estar na minha vida e eu vou abençoar a todos aqueles que estão ao redor de mim. E quando o meu chefe me confiar algum trabalho, eu não vou empurrar, eu não vou empurrar com a barriga, eu não vou fazer o mínimo de trabalho possível, porque eu não trabalho para o meu chefe, eu trabalho para Jesus. Eu vou pegar então aquilo que foi colocado na minha mão e vou fazer o melhor para a honra e para a glória do nome do Senhor e vou multiplicar para a glória de Deus. E é por isso que quando eu vou estudar para uma prova, eu não vou estudar somente para passar de ano, porque eu não sou um vagabundo, eu sou crente, eu reflito a glória de Deus. E eu tenho que fazer o melhor, porque Cristo me amou e deu a vida na cruz para me salvar. Então eu não posso fazer as coisas de maneira relaxada. Se eu sou verdadeiramente cristão, a minha vida é culto. E eu vivo para a glória de Deus. E eu preciso fazer o melhor. E eu preciso consagrar a minha vida ao Senhor. O que você tem feito com os talentos que o Senhor te deu? Para Jesus, fiel é quem multiplica o talento. Eu lembro de ouvir o grande pregador Juan Carlos Ortiz, não era reformado, mas argentino, um grande orador, contar certa vez uma história que eu achei impactante. Ele disse que certo homem, lendo a Bíblia, teve a oportunidade de se encontrar com o Senhor Jesus e chegou para Jesus e falou assim: Jesus, eu quero me converter. E Jesus falou assim: não, a coisa não é assim não, que história é essa de eu quero me converter? Sou eu que te converto, rapaz. Não é eu quero me converter, não. Então tá bom, Senhor. Se eu estou querendo, acho que é o Senhor que quer me converter. Aí Jesus falou para ele assim: então o que você tem para me dar aí? Ele falou assim: ué, Senhor, eu achei que era o Senhor que me dava de graça a salvação. Ele: não, deixa de conversa. O que você tem para me dar? E aí então ele falou assim: eu, Senhor, não tenho nada, e botou a mão no bolso e falou assim: mas eu estou vendo uma chave balançando aí. Que chave é essa? Senhor, essa é a chave da minha empresa, que eu construí com todo o meu trabalho. Em 25 anos, hoje eu tenho 100 funcionários, e eu estou bombando e ganhando muito dinheiro. E Jesus falou assim para ele: passa a chave para cá. Mas Senhor, se eu der a chave, eu vou ficar desempregado, passa a chave. E aí Jesus virou para ele e falou de novo: o que você tem para me dar? Ele falou assim: Senhor, agora eu sou um homem desempregado. Ele falou assim: mas eu estou vendo aí uma outra chave. Ele: Senhor, essa é a chave da mansão que eu construí. Uma mansão de 5 quartos, tem 3 suítes, uma piscina, tem até sauna, Senhor. Jesus falou: me dá a chave da mansão. Mas Senhor, eu vou morar debaixo da ponte. Me dá a chave da mansão. Agora a mansão é minha. Você não disse que queria se converter? E aí Jesus falou: o que mais você tem para me dar? Ele falou assim: Senhor, agora eu sou um homem desempregado e eu sou um sem teto. Jesus falou assim: eu estou vendo outra chave balançando no seu bolso, que é: Senhor, é a chave da Hilux, é a chave do Corolla, Senhor, que eu comprei com tanto esforço. Jesus falou: me dá aqui. Senhor, eu não tenho trabalho, eu não tenho casa, ainda vou andar a pé. Me dá a chave. E aí Jesus virou para ele e falou assim: o que mais você tem para me dar? Ele falou assim: Senhor, agora eu sou um desempregado, eu sou um sem teto, e eu sou um homem que anda a pé, eu não tenho nada. E Jesus falou para ele: quem é esse povo aí com você? Essa é a mulher e os meninos que o Senhor me deu. Passa para cá a mulher e os meninos. E ele falou assim: mas Senhor, eu vou ficar sozinho, eu não tenho trabalho, eu não tenho casa, eu não tenho carro, eu vou ficar sozinho. Passa para cá a mulher e os meninos. O que mais você tem para me dar? Senhor, eu não tenho nada, Senhor, a vida acabou, eu sou um miserável pecador. Jesus falou assim: você tem sua vida, passa para cá. Agora Jesus falou assim: eu te converti, eu morri na cruz por você. Eu te lavei com o meu sangue. Está vendo aqui essa chave aqui? Essa aqui é a chave da minha empresa. E eu quero te dar a chave da minha empresa. E você vai trabalhar e vai arrebentar para fazer a minha empresa gerar lucro. Outra coisa, tem 100 filhos meus trabalhando ali. Então você vai ajudá-los a desenvolver os talentos deles e as melhores capacidades deles. Mas outro detalhe, você vai pagar para eles um salário justo e se der certo você vai dar até participação nos lucros, de maneira que eles se sintam felizes de ser empregados da empresa que é minha. Toma aqui a chave da minha empresa, administra direito, senão eu tomo ela de você. Ele falou assim: agora toma aqui a chave da minha casa, tá bom? É a chave da minha casa, da minha mansão. Então, quando vier o preletor de fora, quando a gente trouxer o reverendo Eliel para pregar, você vai
hospedar o reverendo Eliel e a Silvia lá naquela suíte da minha casa. Uma vez por mês você vai chamar o pastor Alexandre para comer um churrascão lá, vai ser uma bênção. E você vai levar a igreja lá para fazer um culto, o MP, outra vez a SAF, outra vez os casais, né? E você vai ter um dia onde todo mundo vai passar o dia na piscina uma vez no ano, porque a casa é minha e você vai usar a casa para minha glória e para me servir, tá bom? Toma aqui a chave da minha casa. Outro detalhe, toma aqui a chave do meu carro, tá bom? Quando precisar ir para um acampamento, você já sabe que a Hilux é minha. Então você vai chegar para a mocidade, vai lotar a carroceria dela e vai usar a minha Hilux para fazer as coisas do acampamento. E quando o pastor Rosta, pastor Alexandre, tiver que viajar para Ribeirão Preto, ou para Sete Barras, ou para Registro, o carro é meu, você vai dirigindo, o meu servo vai pregar a palavra, vai ser uma benção. Toma aqui a chave do meu carro. Eu quero te dizer o seguinte, essa mulher aqui é minha filha, tá bom? Você cuida dela. Se você for bruto com ela, você vai vir comigo. Ninguém mexe com a minha filha não, entendeu? Fica esperto, rapaz, cuida dela direito. Esses daqui são meus meninos. Você vai levar para a igreja todo domingo. Você vai orar. Você vai ler a Bíblia com meus meninos. Você vai dar bom testemunho para eles. Para que os meus meninos aprendam a me amar desde criancinha. Porque eles vão ver você na minha vida. E outra coisa, eu te comprei com meu sangue. Você é meu. Pare de viver para você. Viva para a minha glória. Busque a minha face. Eu quero te dar a bênção de me conhecer mais e mais. Eu te comprei com meu sangue. Você não se pertence mais. Viva para a minha glória. E você vai ser a pessoa mais feliz, mais abençoada da terra, todos os dias da sua vida. Querido amigo, irmão, multiplicar os talentos é essa ilustração que eu falei para você. É você pegar tudo que Deus colocou na sua mão e entregar para Ele e fazer o melhor, porque você tem a consciência de que Jesus te comprou e a sua vida não te pertence mais. Você tem multiplicado os talentos que o Senhor te deu? Você tem feito o melhor com aquilo que o Senhor colocou na sua mão? Jesus morreu na cruz por você. Nada do que você faça se compara àquilo que Ele fez. Você tem entregue tudo ao Senhor. O que você vai apresentar ao Senhor no dia em que Ele voltar? Que Deus nos dê a bênção de multiplicar os talentos. Amém, meus irmãos? Que Deus nos dê a bênção de multiplicar os talentos. No lugar de ficar olhando para os talentos do outro, seja fiel com os talentos que Deus te deu. Seja fiel com os talentos que Deus te deu. Mas, pastor, em último lugar, como ser um servo fiel? É isso que nós estamos aprendendo nessa noite. Primeiro, reconheça a generosidade de Deus. Segundo, multiplique os seus talentos. Que Deus faça dessa mocidade uma mocidade que multiplica os seus talentos. Amém? Que você convide 10, convide 20, convide 30. Eu fico feliz quando eu vejo jovens convidando muita gente. Fico feliz, eu lembro um dia que eu vinha para a igreja e aí vi Fernandinha vindo ali, mais 10 meninas atrás dela. Eu falei, glória a Deus. Fico feliz porque lá na casa do Eduardo e da Lu, Bianca foi usada para encher a casa de jovens esse ano. Louvado seja Deus por isso. Não precisa ser só Fernandinha nem Bianca, todos vocês sejam instrumentos para arrastar seus amigos para Cristo Jesus. Vamos orar por isso esse ano, em nome de Jesus? Amém? Vamos ser um instrumento nas mãos do Senhor. Mas como ser um servo fiel, pastor? Cadê Giovana? Mas, pastor, como ser um servo fiel? Em primeiro lugar, reconheça a generosidade. Em segundo lugar, multiplique os seus talentos. Mas em terceiro e último lugar, espere a recompensa do Senhor. Como ser um servo fiel? Espere a recompensa do Senhor. A palavra nos diz no versículo 19, queridos irmãos, que depois de muito tempo, aquele senhor que foi para uma terra muito distante, mais longe do que Faraway, mais longe que a terra do Xirek, né? Ele voltou depois de muito tempo, de uma terra muito distante, e resolveu acertar contas com seus servos. A expressão no grego aqui é literalmente ajuntar suas moedas. Era para o servo chegar aqui, jogar o dinheiro, e ele resolveu ajuntar o seu dinheiro. E aí chegou aquele que tinha 5 talentos e falou assim, Senhor, 5 talentos me confiaste, eis aqui outros 5 que ganhei.
O Senhor diz para ele, muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Aquele que tinha 2 talentos, a mesma coisa. Chegou o Senhor me deu 2 talentos. Ganhei mais 2, Senhor, louvado seja o teu nome. O Senhor virou para ele e falou, muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Veja bem, querido irmão, que a recompensa que eles recebem é do Senhor. A primeira recompensa que eles recebem do Senhor é o elogio celestial. Imagine você ouvir do Senhor Jesus no dia final, muito bem, servo bom e fiel. Às vezes você faz as coisas para as pessoas são tão ingratas que elas não dizem para você nem muito obrigado. Às vezes você ajuda uma pessoa durante anos, você abençoa essa pessoa, você paga as coisas para ela, você investe para ela, só para a primeira vez quando você diz não para ela, ela te dá as costas e nunca mais vai olhar para você. E de repente você cuida de alguém, até na igreja faz o bem, a pessoa não fez mais com a obrigação. E você fica angustiado, dizendo, meu Deus, será que vale a pena? Preste atenção, você não está atrás do reconhecimento de pessoas. O reconhecimento dos homens não vale nada. Sabe por quê? A multidão pode dizer para você assim, no domingo, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Na madrugada de quinta para sexta de manhã ela grita, crucifica, crucifica, crucifica. Você não pode se fiar do aplauso da multidão. Eu tinha um amigo lá na Sociedade Bíblica de Brasília, pastor Alexandre, pastor ele era o Demas. Hoje ele está em Portugal. O Demas, eu levei ele para falar na igreja sobre a Sociedade Bíblica, ele diz assim, olha, no primeiro ano, quando o pastor chega na igreja, todo mundo diz, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. No segundo ano, o pastor muda o órgão de lugar, muda o púlpito, começa a mudar as coisas, as pessoas viram, com que autoridades fazes estas coisas? No terceiro ano, quando o pastor implanta a reforma, o povo se une e grita, crucifica, 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 crucifica. Irmãos, se nós formos esperar aplausos da multidão, nós estamos enrolados. Nós temos que agradar o nosso Senhor. Então você tem que ter em mente, jovem, que no dia final, essa tem que ser a sua meta, apesar de você. Já parou para pensar? Que o nosso rei olhe para você e diga, muito bem, minha serva abençoada e fiel. Muito bem, minha querida serva, você foi fiel, parabéns, eu estou feliz com você. Muito bem, jovem, servo bom e fiel. Eu não vou merecer escutar isso não, meu irmão, mas escutar meu rei falar isso para mim, vai ser a maior bênção que eu vou ter na minha vida. Porque ele me amou e deu a vida na cruz para me salvar. Espere a recompensa do Senhor. Quem vai dar o reconhecimento que você precisa não são homens. O aplauso da multidão é traiçoeiro. O tapinha nas costas não vale nada. Espere o Senhor. O elogio dele é fiel e verdadeiro. E esse vai durar para sempre. Louvado o nome, seja o nome do Senhor. Mas espere a recompensa do Senhor. A recompensa do Senhor não é só o reconhecimento e o elogio celestial, mas é aumento de responsabilidade. O Senhor diz assim, ó, foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Às vezes o povo fica querendo ser fiel, fica querendo, se preocupando com quem está no muito, mas não entendeu que para chegar no muito ele foi fiel no pouco. Então, no lugar de ficar preocupando com os dons, com a casa, com o talento, com os lugares para os quais o seu irmão viaja, seja fiel naquilo que Deus colocou na sua mão. Faça com excelência aquilo que Jesus te deu. Talvez você é daqueles que tem 5 talentos, ou daqueles que tem 2, ou talvez como eu, que tem um só. Mas não tem problema, se você tem um só, multiplique o seu talento. Trabalhe nele, ore sobre ele, se esforce para melhorá-lo, entregue o seu talento ao Senhor e saia para multiplicar. E se você for fiel, o Senhor vai aumentar a sua responsabilidade. Foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Quem aumenta a sua responsabilidade não é você.
É o Senhor que aumenta. Então você não tem que se preocupar. Você não tem que preparar tudo. Você tem que só ser fiel e cumprir o seu recurso. Na hora certa, Deus vai te colocar no lugar certo. Então seja fiel no pouco. E Deus vai te colocar sobre o muito. Mas o texto nos diz que nós devemos esperar a recompensa do Senhor. A primeira, então, que nós vimos é o reconhecimento do Senhor. A segunda é o aumento da responsabilidade. Mas a última recompensa é de graça. É pela graça. Entra na festa. Entra no gozo do teu Senhor. Irmãos, todos nós queremos fazer parte do círculo íntimo. Há pessoas que, inclusive, fazem questão de fechar um círculozinho íntimo para deixar outros de fora e para dizer, você não faz parte dos excelentes. Em muitas igrejas presbiterianas eu já vi isso. Um grupinho que se reúne e se considera elite e deixa de fora todos aqueles que são párias e proscritos. E os que estão de fora, a única coisa que eles querem é fazer parte daquele grupinho. E os que estão de dentro, a única coisa que eles querem é não deixar os outros entrarem para se sentirem mais importantes e superiores. Todo mundo quer fazer parte de um grupinho importante. Isso faz parte do ser humano. O que o texto está dizendo é que você pode experimentar uma grande libertação. Você não precisa fazer parte de grupinho nenhum, sabe por quê? Porque você vai entrar no banquete do rei. Você vai entrar na festa de Jesus. Que privilégio, né? Quando você, de repente, tem alguém que você ama na igreja, alguém conhecido, essa pessoa vai fazer um evento, uma festa, um casamento, ela convida você e você se sente importante, aí você fala para o seu irmão assim, você vai? E ele, não fui convidado. Que ruim é para aquele que não foi convidado, não é verdade? Ele se sente menos, é triste, né? Há pessoas que muitas vezes podem não considerar você, mas ainda que você não tenha sido convidado para as festas, para os banquetes desse mundo, não importa! Você está convidado para a maior de todas as festas. Você vai entrar na festa de Jesus. Que bênção. Eu não sei se você sabia, mas Jesus gosta de festa. Jesus é festeiro, sabia? A Bíblia diz que quando alguém de nós se converte, os anjos fazem festa no céu. Eu não sei se é como no Brasil, quando o cara ganhou o campeonato, a gente pegava foguete e converteu! Aleluia! Mais um! E os anjos começam a cantar. Eu imagino eles lá, cantai, perto está o Senhor, fazendo festa no céu. Louvando a Deus com grande alegria. O Senhor é um Deus festeiro! E você vai estar na festa do Rei. Então, deixa de ser bobo e para de se sentir coitadinho só porque você não foi convidado para ir num casamento, só porque você não foi chamado para ir num aniversário. Essas festinhas bestas aí não importa, não. Você vai entrar na festa do Rei. Você é amado. Você é eleito. Você é escolhido antes da fundação do mundo. Você custou o sangue do eterno Filho de Deus. Preste atenção, Jesus mexe com a sua identidade. Você não precisa se sentir pobrezinho. Você não precisa se sentir menos, independente do lugar que você nasceu, da sua família, da sua situação econômica e financeira, da cor da sua pele. Você não precisa se sentir menos. Você é amado. Você é escolhido. Você é filho de Deus. Você foi resgatado pelo eterno Filho de Deus. Você vai estar na festa do Rei. Então, viva como quem é filho do Rei. Eu me lembro de ter ouvido uma vez uma ilustração de que um pastor na região sul dos Estados Unidos foi visitar uma fazenda cheia de escravos, e a maioria dos escravos eram pessoas deprimidas, tristes, andavam como pobrezinhos, e de repente ele viu um escravo com o peito levantado, marchava com autoridade, cantava com alegria, mesmo na situação de escravo. E ele perguntou para o pessoal, por que ele está assim? O pessoal falou assim, não, porque lá onde ele foi raptado, ele era filho do rei. Ele é um príncipe, ele é o herdeiro do trono. E ele vive como se fosse um príncipe. Ele é o filho do rei.
E então o pastor chegou para conversar com ele. Ele disse: pastor, eu creio em Jesus e sou salvo. Mas além disso, eu sou um príncipe. Eu serei o rei da minha terra. Eu estou numa condição ruim agora, mas eu sei quem sou. Eu não preciso viver como um coitadinho. Eu sou um príncipe. Eu sou o filho do rei. Você, isso aqui não é autoajuda barata não, que você vê nesses pregadores chechelentos aí da televisão. Isso é mensagem bíblica. Você é lavado no sangue de Cristo. Você, Larissa, é a filha de um rei. Porte-se como uma princesa. Amém? Você foi comprada pelo sangue de Cristo. Viva para a glória de Deus. Viva como a pessoa mais amada da terra. E viva entendendo que das mãos do Senhor ninguém pode arrebatar você. Ao final dessa mensagem, acho que a fome apertou agora, né? Nós nos perguntamos: como ser um servo fiel? Reconheça a generosidade do Senhor. Multiplique os talentos que Deus te deu. Faça o melhor para a glória de Deus. Faço melhor. Eu lembro de uma canção que eu vi as crianças cantar no acampamento antigamente. Ela dizia: eu faço melhor para Deus. Eu faço melhor para Deus. Lembra que já viu essa canção? Hein? Tem que fazer o melhor para Deus. Hein? E você sabe que a sua recompensa não vem desse mundo. A sua recompensa vem do Senhor. Se você entende o grande amor que Cristo teve por você, você vai ter luta como qualquer outra pessoa, mas você vai olhar para o seu Senhor e você não vai querer agradar a si mesmo, nem a carne, nem a outros. Você vai querer viver para aquele que te amou e deu a vida na cruz para te salvar. Meu desafio para você é que você, como jovem desta UMP, tome a firme resolução, como Jonathan Edwards, Davi falou sobre isso na oração hoje. Faça a firme resolução de que você vai ser, pela graça de Deus, um jovem fiel ao seu Senhor. Que você tenha a alegria de ouvir Jesus dizer: muito bem, servo bom e fiel. Muito bem, minha abençoada serva, tu és fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.